Quer dizer que nós estamos ao vivo, então podem participar. Os telefones estão aí no seu monitor, 3469-2531, e nós temos presentes legais aí, tem a Bíblia, tem documento de Aparecida, enfim, podem participar aqueles que desejarem. Agora nós vamos ver o trecho do filme O Milagre das Águas, porque nós estamos falando hoje do Ano Santo Mariano, e por isso eu comecei a falar sobre as indulgências, daqui a pouco vamos falar um pouco mais. O Milagre das Águas, como foi encontrada a imagem que deu origem à devoção à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que neste ano agora são 300 anos desta manifestação e desta devoção no nosso país. E em Fátima, Portugal, são 100 anos. Vamos ver então a nossa aqui, Aparecida, como que surgiu a devoção à Nossa Senhora Aparecida. A canoa! A canoa! Então, João, cadê o peixe? Nada, Silvana, nada! Não sentimos nenhuma riscada de peixe na água! Ah, é triste, João. Continuem rezando, continuem cantando, rezem para a Senhora da Conceição que há de dar. Domingo, senti qualquer coisa. Deixa eu ver. Nada, João. Nenhum catucão. Engraçado. Pensei que senti. É vontade de sentir. Mas mesmo assim eu vou puxar. Que tem alguma coisa, tem. Deve de ser toco. Pode ser. Olha, Domingo. Uma coisa diferente. Não é toco. Parece um corpo de santa. Mas que santa? Não dá pra saber? Tá sem cabeça. Me dá aqui. Eu guardo. Esquisito. Domingo, olha. Não tô acreditando. Se tô vendo bem, é a cabeça da santa. Vê se combina. Experimenta, Felipe, experimenta. Certinho. Certinho, João. É uma santa. É a Senhora da Conceição, gente. Vamos lançar a rede em cima de novo. Eu tô com pressentimento. Vamos, João. Vamos, Felipe. José de Camargo Barros, bispo de São Paulo, estou até agora com as mãos trêmulas por ter tido a honra de coroar Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Esta, então, é a origem da devoção à Nossa Senhora Aparecida, acontecida há 300 anos. Como nós vimos, não foi uma manifestação assim grandiosa como em outros lugares, mas foi muito simples. Eles acharam a imagem em dois tempos, o corpo e depois a cabeça, e essa junção de ser exatamente duas coisas que são separadas e que se unem, nós chamamos isso de símbolo. Símbolo é exatamente duas coisas que se unem para dar um novo significado. É interessante também que é muito apropriada a história, a devoção à Nossa Senhora Padroeira do Brasil, feita principalmente pelas pessoas simples, porque a história nos garante que esses pescadores, eles
pegavam peixe ou não pegando peixe, eles tinham que pagar para o chefe, o conde de Assumar, daquela região. E eles eram muito oprimidos, eles sofriam muito por isso, porque podiam ficar até sem as coisas básicas de sua sobrevivência. E a partir deste momento que isso aconteceu, eles tiveram a fartura. E aí entra dois elementos bíblicos que são muito importantes aqui, que a gente deve atentar para eles. Nessa origem da devoção à Nossa Senhora Aparecida, que muita gente fica criticando, crentes aí ficam quebrando imagens, tem uma origem bíblica fantástica. Em primeiro lugar, a pesca ali lembra a pesca milagrosa, sabe aquela pesca da vocação dos apóstolos, que também eram pescadores, faziam em pequena empresa, onde Pedro era o chefe, e Jesus mandou lançar as redes, e eles não estavam pescando nada a noite inteira, e eles pescaram grande quantidade de peixes, que segundo o relato do Novo Testamento, ninguém conseguia, até as redes pareciam que iam se romper. E foi neste momento que Pedro fez a famosa confissão de fé, imitando o Antigo Testamento, o profeta Isaías. Pedro disse, a partir daquele momento, que ele não podia se aproximar de Jesus, porque Jesus era muito superior a ele, era uma pessoa extraordinariamente importante. E aí Jesus diz a ele: Pedro, deixa disso, eu chamo você para ser pescador de homens, como também os outros apóstolos. Isso é a primeira referência bíblica fantástica desta manifestação de Nossa Senhora. E a segunda referência bíblica é a fartura. A fartura é indicativo na Sagrada Escritura do Antigo e do Novo Testamento, como, por exemplo, a multiplicação dos pães e dos peixes, tá? Vejam a ligação. A fartura é o indicativo de tempos messiânicos. O que são tempos messiânicos? Tempos messiânicos são aqueles tempos em que Deus comprova o seu amor, a sua misericórdia, e o reino dele se aproxima da humanidade, através da fartura desses bens. Que fartura que produziu essa pesca milagrosa dos pescadores em Aparecida? A fartura produzida dos peixes depois se prolongou na fartura de bens em que as pessoas se encontram. A generosidade, a solidariedade, as graças alcançadas. Muitas vezes o povo fala de curas acontecidas neste lugar e assim por diante. E, portanto, nós temos aí uma origem profundamente bíblica da manifestação de Nossa Senhora em Aparecida, motivo pelo qual nós estamos celebrando o Ano Santo Mariano, dos 300 anos no Brasil e os 100 anos em Portugal. Guilherme, qual outra pergunta que nós temos? Temos uma pergunta aqui do Paulo Roberto, do bairro São Mateus, que tem tudo a ver com o tema do nosso programa de hoje. A pergunta dele diz: gostaria de saber mais sobre o Ano Mariano. Além das aparições em Aparecida e em Fátima, há outros motivos pelos quais o Papa o instituiu? Seria uma forma catequética de ensinar aos católicos o verdadeiro lugar de Maria na Igreja? Ultimamente, acho que tem acontecido alguns exageros com relação a ela. Como é que é o nome dele? Paulo, né? Roberto. O Paulo, em primeiro lugar, o Papa não instituiu, não. O Papa aprovou aquilo que a Conferência dos Bispos do Brasil instituiu. Este não é um ano mariano pontifício. Este é um ano mariano da Igreja no Brasil e depois também na Igreja de Portugal, pelo fato de haver a coincidência do tricentenário e do centenário da aparição em Fátima e no Brasil tricentenário. Então, em primeiro lugar, foi da CNBB. Mas aí, naturalmente, o Papa aprovou. Não existe no site do Vaticano, na Penitenciária Apostólica, um documento oficial lá registrado sobre o ano mariano no Brasil e em Portugal, porque a origem está aqui no Brasil e na Conferência Episcopal Portuguesa. Dito isso, eu acredito que um ano mariano, que não é o primeiro, nós tivemos já 2 anos marianos aqui registrados. O primeiro foi
do Papa Pio XII para comemorar o centenário da proclamação do dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Então, o dogma foi proclamado em 1854 e o Papa Pio XII proclamou o ano mariano no dia 8 de dezembro de 1953, terminando no dia 8 de dezembro de 1954. Ao final deste ano mariano universal em toda a igreja, todas as dioceses, etc. Depois nós vamos falar em que consiste concretamente o ano mariano. Houve a encíclica proclamada pelo Papa Pio XII sobre este ano mariano, chamada Fulgens Corona, coroa refulgente, se referindo à coroa da Virgem Maria. Depois, o segundo ano foi proclamado muito recentemente pelo Papa João Paulo II, começou no ano de Pentecostes, começou no ano de 1987, no dia 7 de junho, que era a festa de Pentecostes. Lembrando que na festa de Pentecostes a figura de Maria é importantíssima, porque ela está liderando os apóstolos em oração, reunidos no cenáculo após a ressurreição de Cristo, esperando o Espírito Santo. Maria lá está presente. Então ele começa no dia 7 de junho de 1987 e termina no dia 15 de agosto, festa da Assunção de Nossa Senhora, de 1988. E o Papa escreveu a famosa encíclica, muito conhecida de todos, chamada Redemptoris Mater, que significa a mãe do Redentor. Essa encíclica, ela dá dicas e orientações maravilhosas sobre a devoção a Maria do ponto de vista bíblico. E, naturalmente, recordando o Concílio Vaticano II, que na Lumen Gentium, capítulo 8º, tem a doutrina, a Mariologia nós chamamos, né? A doutrina sobre Maria do Concílio Vaticano II, que é fantástica, a elaboração feita pela Igreja, dando fundamentação bíblica, teológica ao culto a Maria na Igreja Católica. E Paulo VI também tem Marialis Cultus sobre o culto a Maria. Então, nós temos vários documentos que já nos orientam. Os exageros, o Paulo, que você fala, vão acontecer sempre, porque a Igreja Católica, nem todos os fiéis têm aquela formação necessária e, portanto, existe exagero no culto a Maria, mas existe muito mais exagero no culto a santos, como São Judas Tadeu, Santa Edviges e assim por diante. Existe muito mais exagero. Mas, desculpem fazer um pouco a apologética, existe muito mais exagero nessas outras denominações pentecostais de cultos estapafúrdios, onde a camisa ensanguentada de um sujeito é colocada como milagre e quem tocar nela vai para o céu. Isso aí já é fora de qualquer racionalidade. E o povo vai lá. Então, o exagero não depende da igreja, nossa igreja, mas depende da mentalidade popular que gosta de se apegar a coisas excêntricas. Sobre o Ano Santo, nós vamos continuar a falar daqui a pouquinho no próximo bloco.